Ok, vamos lá. Pensa comigo. E se a vida que a gente vive hoje, sabe, com tudo que tá rolando, não for um acidente? E se, na verdade, tudo isso for o resultado de um plano que, em algum momento, foi traçado? É uma ideia bem forte, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha, todo mundo já passou por aqueles momentos, não é verdade? Aqueles dias ou até fases inteiras em que parece que a vida simplesmente acontece com a gente, que estamos meio à deriva. Dá aquela sensação de se estar perdido na correria, na confusão, no volume de coisas. Mas e se a verdade for bem diferente? E é aqui que a coisa fica interessante. Essa ideia desafia completamente a noção de acaso. A fonte que a gente analisou propõe o seguinte: a nossa realidade de agora é, na verdade, o cumprimento de vontades, de necessidades e objetivos que foram estabelecidos lá no passado, mesmo que a gente nem se lembre mais dos detalhes. O que isso quer dizer então? Que mesmo quando tudo parece um caos, tem um plano de fundo rolando. A vida da gente, por essa ótica, segue um tipo de roteiro interno, um plano perfeito traçado pelo nosso consciente e inconsciente. O nosso objetivo aqui é justamente entender esse plano para poder seguir em frente com mais confiança. Então, para a gente começar a decodificar esse plano, o primeiro passo é olhar para trás. E existe um modelo, uma estrutura bem simples que ajuda a gente a identificar a origem das situações que estamos vivendo hoje. Então, o ponto central é este aqui. Olha só. O que se está vivendo hoje é resultado direto de uma dessas 4 ações do passado. Pensa bem, em algum momento existiu um desejo por alguma coisa, ou uma dúvida sobre qual caminho seguir, uma decisão que foi tomada, ou até desistência de algo. Sacar qual desses Ds deu origem à situação atual é o primeiríssimo passo para retomar as rédeas. Certo. Agora vamos para uma segunda ferramenta. Essa que é mais focada em entender aquelas situações desconfortáveis bem na hora em que elas acontecem. E para explicar como funciona, tem uma história bem interessante. É o seguinte, na história, depois de passar por um perrengue, uma situação bem difícil, uma pessoa faz essa pergunta, bem direta: por que eu tô passando por isso? Ela queria um sentido, né? E em vez de receber uma resposta super longa, complicada, a resposta foi só uma sigla. 3 letrinhas. A resposta foi P, P, P. Isso é descrito como tipo o caminho mais curto para a clareza. É um modelo para a gente entender rapidinho por que estamos encarando um desafio específico. Bora detalhar esse tal de PPP. O primeiro P é de precisa. O que essa situação força a pessoa a aprender? Por exemplo, sei lá, um projeto que dá errado pode forçar a pessoa a aprender mais sobre planejamento. O segundo P é de permite. Que novas ações, que novos caminhos essa situação torna possíveis. E o terceiro P é de prefere. Qual o desejo maior ou qual preferência está sendo colocada em primeiro lugar, mesmo que sem perceber, ao viver isso? E tem uma frase que ilustra a filosofia por trás disso de um jeito brilhante. Se chegou para você, é seu. Ou seja, em vez de encarar os desafios como se fossem coisas aleatórias que vêm de fora, a ideia é chamar a responsabilidade. Se a situação apareceu na vida de alguém, é porque ela tem ali uma lição, uma permissão ou uma preferência que pertence àquela pessoa. Ok, então a gente já viu como analisar o passado e o presente. Agora, vamos mudar um pouco o foco? A fonte sugere que a gente use o presente não só para entender o que já foi, mas para construir ativamente o que vem pela frente. E aí a pergunta muda de figura. Em vez de só ficar no por que isso aconteceu, a pergunta vira: essa situação cria uma opção para quê? Ou então, isso aqui está me trazendo uma confirmação de quê? É uma baita mudança de perspectiva, né? Deixa de ser uma coisa reativa e passa a ser proativa. E olha só, voltando para aquela história, foi exatamente essa a conclusão da pessoa. Ela se deu conta de que aquela situação super difícil, na verdade, servia como uma confirmação. Era um empurrãozinho que faltava, sabe? Tornou mais fácil tomar uma atitude que já tinha sido decidida lá atrás, mas que estava sendo adiada. E tudo isso nos traz até este exato momento. É quase como um chamado para a ação, sabe? Um chamado que se baseia na compreensão de que o presente é o único ponto de poder que a gente realmente tem. E isso aqui é fundamental. Pensa bem. Toda vez que um caminho é escolhido, todos os outros caminhos são, por definição, deixados de lado. Essa é a tal da desistência do quarto D. Não dá para ter tudo. A escolha e a renúncia que vem junto com ela são inevitáveis. Essa é a reflexão central de tudo. Qual decisão está sendo empurrada com a barriga, adiada ou deixada para os outros tomarem? Muitas vezes, aquele desconforto que a gente sente não vem da situação em si, mas sim de uma decisão que está sendo evitada, talvez na esperança de que o tempo ou outra pessoa resolva por nós. E aqui chegamos no mantra final, a grande síntese de toda essa análise. Hoje
É o dia perfeito para fazer o que precisa ser feito, que só você pode fazer. É um convite para agir agora, para tomar aquela decisão que precisa ser tomada, para executar aquilo que é responsabilidade única e exclusiva de cada um. Hoje, não amanhã. Então, esta reflexão toda termina com essa pergunta bem direta e pessoal. Depois de entender que a vida parece seguir um plano, que as situações trazem lições e que a decisão está nas nossas mãos, a única questão que fica é: o que especificamente precisa ser feito hoje? A resposta, no fundo, já existe. Só está esperando para ser colocada em prática.